Gel aqui com você para uma aula bacana sobre taxonomia. Só que agora a gente falando dos grupos dos seres vivos que são utilizados na classificação taxonômica, certo? O primeiro grupo importante para a gente falar, num passado recente, era conhecido como Reino Monera. Então a gente começaria falando dos 5 reinos, segundo a classificação de Whittaker de 69, e o primeiro reino seria o Reino Monera. Só que hoje nós não usamos mais essa classificação. Na verdade, até usamos, mas ela está um pouco sobreposta, um pouco desatualizada. Essa aula em si não vai falar dos moneras, não. Vai falar dos seres procariões. Mas, Angel, o reino monero não é o reino dos seres procariões? Essa é uma classificação que já passou um pouquinho aí para o passado, já aparecem em provas mais recentes questões onde o monera já foi desfeito, e eu vou mostrar para você durante essa aula aí, tá legal? Então, o nosso foco é falar de seres que são procariões. Mas o que são seres procariões? Seres procariões são seres unicelulares que podem formar colônias. Ou são unicelulares vida livre, ou se associam fisicamente, formando uma colônia. Qual é a vantagem? Quando o ser vive em colônia, ele é associado fisicamente com outro organismo da mesma espécie, acaba aumentando a eficiência de sobrevida dele. Inclusive, por exemplo, em bactérias patogênicas. Você pega uma bactéria que ataca você em conjunto, várias bactérias juntas, se o seu sistema imune matar a maioria, mas não todas, as que sobraram podem se reproduzir, formar uma nova colônia bacteriana e continuar a infecção no seu organismo. Então, as colônias aumentam a eficiência de ataque sobre o hospedeiro dos parasitas. Tá legal? A principal característica de um ser procarionte é não ter carioteca. Ou seja, eles não têm membrana nuclear, que separa o material genético do citoplasma e membrana da célula. Então, na verdade, todos esses seres têm o material genético, o DNA genômico, o DNA com genes constitutivos dos procariontes disperso no citoplasma. Esse material genético é formado por um DNA único e circular. Único e circular, fiz ao contrário. Único e circular. Esse DNA único e circular não está envolvido em proteínas estruturais, como ocorre com os eucariontes, as histonas, não está. Então está lá o material genético disperso no citoplasma e envolto sobre ele mesmo. É como se você pegasse um elástico de papel, aquele elástico amarelo, e começasse a enovelá-lo, dobrá-lo todo, ficar todo emboladinho, né? É assim que o DNA aparece em seres procariontes, formando uma estrutura chamada de nucleóide. O nucleóide seria um núcleo desorganizado. Não tem núcleo. Por que não? Porque não tem carioteca. Como não tem carioteca, eu não posso chamar de núcleo, por isso pus entre aspas, tá? Então tem um material genético disperso no citoplasma de nome nucleóide. Alguns procariontes ainda podem possuir uma pequena estrutura de DNA auxiliar denominada plasmídio. O plasmídio bacteriano é uma molécula de DNA muito menor que o DNA genômico e, por ser pequenininha, pode sofrer uma alta taxa de duplicação, alta taxa de mutação. Então, é muito comum que plasmídios sofram mutações e essas mutações gerem genes que possam trazer novidades evolutivas aos procariontes, inclusive resistências a moléculas de ataque contra eles. Por exemplo, nós sabemos que para matar bactéria, os remédios são chamados de antibióticos. E muitos procariontes acabam desenvolvendo nos plasmídios bacterianos genes de resistência a antibióticos por mutações ou associação com DNA exógeno que vem de fora da célula, e aí a bactéria começa a ser imune ou conseguir se defender do antibiótico. Então os plasmídios podem trazer isso. Os plasmídios têm capacidade de autoduplicação. Então, uma célula bacteriana, de acordo com a necessidade, ela pode ter vários plasmídios formados iguais a partir da necessidade de uso dela, e ainda pode ser transferido para outras células, um processo chamado de transmissão. E essa transmissão vai levar o plasmídio bacteriano para outra célula, podendo inclusive causar a mesma resistência nela. Imagina você ter uma bactéria original que cria um plasmídio bacteriano resistente ao antibiótico, ele multiplica esse plasmídio e sai atacando para outras bactérias próximas. Elas endocitam esse plasmídio e passam também a ser imunes ao antibiótico. Doido, né? Os seres procariões, além de não terem carioteca, eles também não têm organelas citoplasmáticas membranosas.
organelas citoplasmáticas formadas por membrana. Por exemplo, complexo de Golgi, retículos endoplasmáticos, lisossomos, mitocôndrias, cloroplastos. Essas paradas não existem no procarionte. O que o procarionte tem de organela citoplasmática é uma organela não membranosa, chamada de ribossomo. O ribossomo é um ribossomo de um tipo especial. Tem duas subunidades de encaixe, como qualquer ribossomo, que formam o que a gente chama de ribossomo 70S. Mas a função dele é a mesma de um ribossomo de um ser eucarionte, um ribossomo 80S. Ler RNA mensageiro para a produção de proteínas. Beleza? O que é curioso nesses seres é que o mesmo RNA mensageiro ele pode ser lido por vários ribossomos ao mesmo tempo, formando uma estrutura que nós chamamos de polirribossomo ou polissomo. Isso ocorre quando vários RNAs mensageiros, ou melhor, quando um RNA mensageiro é lido por vários ribossomos ao mesmo tempo. Mesossomo. O mesossomo é uma dobra de membrana existente dos seres procariontes que causa uma grande controvérsia. Muita gente acredita que o mesossomo é uma estrutura responsável por fazer a terceira parte da respiração celular aeróbica, chamada de cadeia respiratória. Outros acreditam que o mesossomo, essa dobra de membrana, é uma estrutura responsável por participar da divisão celular. Quando o procarionte duplica o seu DNA, ele prende o DNA em cada ponta do mesossomo e o mesossomo anda para os lados, separando o material genético. Mas uma grande parte de pesquisadores atuais acredita que o mesossomo não existe. Na verdade, o mesossomo nada mais é do que uma dobra de membrana na hora de tirar foto no microscópio. Então seria um erro de micrografia, um erro na hora de fazer a formação da imagem no microscópio. Aí apareceria essa dobra, que seria uma estrutura responsável por divisão celular, por cadeia respiratória, que na verdade não é nada disso. É só uma dobra errada durante o processo de microscopia. Beleza? E os seres procariontes podem possuir, envolvendo eles, uma parede celular. Na grande maioria, a parede celular é formada por uma molécula chamada de peptídeo-glicana, uma associação de aminoácidos com uma pequena porção de carboidratos, revestindo externamente a membrana, chamada de parede celular. Muitos procariontes se aproveitam dessa parede para formar cistos, quando em condições adversas. Por exemplo, uma bactéria está contaminando o leite. Aí o que você vai fazer? Você vai ferver o leite para matar a bactéria. Elas podem simplesmente se encapsular nesse cisto e acabar se protegendo do calor excessivo do meio. Quando a temperatura baixar, elas saem desse cisto, elas quebram essa parede mais grossa e acabam voltando à normalidade do funcionamento no meio. A molécula que forma essa parede celular, na maioria dos procariontes, na maioria, chama-se mureína, tá bom? Então, essas são as principais características dos procariontes, beleza?